nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrarmos seus pés, adorarmos, oh, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Amém. Graças a Deus, né? Nós já estamos na nossa última aula do trimestre, né? Todos os irmãos já compraram a revista? Todos os irmãos, amém? Amém também? Tá bom, então. Graças a Deus. Então eu peço para o irmão Ezequiel orar pelo irmão Márcio, né? Que já é 6h15. E vamos ouvir a última aula desse livro, né? E daí, a próxima semana, nós já vamos vir com um livro novo, amém? Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza, está orando pelo servo do Senhor, que nesse momento vai ministrar essa aula para nós. Obrigado, Jesus, por mais esse momento, a qual o Senhor preparou para nós e nos guardou durante esse dia, debaixo da Tua potente mão. Prova disto é que estamos aqui na Tua casa de oração, reunidos em Teu nome, para neste momento, meu Senhor, aprender um pouco mais de Ti, acerca da Tua palavra, meu Senhor, através do Teu servo, irmão Márcio, a qual o Senhor tem usado grandemente nas Tuas mãos. E cremos, meu Senhor, não será diferente nesta tarde, meu Senhor. Usará o seu servo da melhor maneira, meu Senhor, para que possamos entender sobre a Tua palavra gloriosa. Obrigado, Jesus, e Te agradecemos, meu Senhor, e pedimos que o Senhor continue conosco, meu Senhor, porque a Sua presença no nosso dia, ela é essencial, meu Senhor, e aquele que não consegue sentir a Tua presença nos pequenos detalhes do dia a dia, meu Senhor, que possa, Pai querido, estar com o seu coração, com a sua mente, com o seu intelecto aberto, Pai querido, neste propósito. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Jesus. Vamos então para a nossa aula, a última aula deste trimestre. E em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor me dá. Para mim se constitui um privilégio estar aqui com os irmãos, ministrando esta lição. Eu encontro e acho que é de grande responsabilidade
na verdade, não tem como nós esgotar o assunto a exaustão, porque na verdade a gente vê que tem textos contidos na Bíblia que a nós, ainda no momento, pela nossa ótica, a nossa constituição humana, não conseguimos então entender na sua plenitude. Deus abençoe a pastora, Deus abençoe a todos. A irmão Ezequiel, que nos fez o convite, Deus abençoe Ezequiel, me colocou nessa missão. Eu estava assim, com dois pensamentos de estar no evangelismo, mas também com a minha cabeça cheia desse tema aqui, eu disse, Jesus agora. Mas nós nos encontramos nesta missão de tentar fazer essa meditação neste texto. A irmã Regiane, que é líder do trabalho, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém? Lição 13, texto áureo, Filipenses capítulo 3 e verso 20. Filipenses capítulo 3 e verso 20. E que está escrito assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Senhor Jesus Cristo. Na continuação a gente vai ver no texto de Filipenses que diz o seguinte: que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também em si todas as coisas. Quando eu estava meditando, principalmente neste texto que dá seguimento nessa lição, quando Paulo escreveu aos Filipenses dessa maneira, quando Paulo diz: nossa cidade está nos céus, donde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em algumas traduções vai dizer: a nossa cidadania está no céu. E por que Paulo emprega esse termo? Nós encontramos em Atos dos Apóstolos, Paulo em sua defesa, em Atos 22, que ele está falando da sua cidadania romana. E se nós olharmos para a questão de que Paulo ele possuía dupla cidadania, ele possuía dois nomes, alguém vai dizer que quando Paulo ou Saulo se converte, o seu nome é mudado, mas conforme Atos 13 e 9, desmente essa teoria. Porém, contudo, vale dizer que o nome Saulo permanece. Paulo aparece com mais abrangência nas epístolas, em Atos, no decorrer e ao longo de Atos, porque Paulo era um nome que, no entanto, ele utilizava sob a cidadania romana. Nós olhamos e encontramos em Atos 22, Paulo se defendendo, falando a um comandante que ele disse que tinha obtido a cidadania romana. E a cidadania romana, ela, no entanto, trazia alguns privilégios. Um cidadão comum dentro do Império Romano, ele facilmente poderia ser julgado sem corte, ou seja, sem um julgamento. E, no entanto, o cidadão romano, ele tinha essa questão, ele não poderia ser açoitado, ele não poderia, então, ser, no entanto, preso sem que houvesse um julgamento, uma sentença. E Paulo vai, então, puxar essa sentença, puxar esse momento para que, dizendo o seguinte: eu sou cidadão romano. Quando acontece que o comandante quer aplicar a ele o castigo, ele diz o seguinte: eu sou cidadão romano. Então o comandante diz para ele: então eu obtive essa cidadania com muito dinheiro. Paulo diz: eu por direito de nascimento. Então, pelo fato de muitas pessoas se orgulharem, no afã de serem cidadãos romanos, que
trazia muitos benefícios e privilégios a todos os cidadãos naquela época, no mundo conhecido. Então, Paulo vai dizer que, apesar, não obstante, que muitos se orgulham de serem cidadãos romanos por conta de todos os privilégios, veja o exemplo atual que nós hoje temos. Quando o Ike Batista foi preso, ele não teve uma cela especial, porque ele não tinha o diploma. Quando nós vemos que alguém, quando tem um diploma e, no entanto, se depara com julgamento, ele obtém uma cela especial. Aqui no Brasil, pelo menos na Constituição da lei brasileira. Então, era a mesma coisa. Cidadão romano era sinal de privilégios. Ele não ia ser julgado ou açoitado. Ele não ia, no entanto, se deparar com um juízo tão prévio, tão breve, se não passasse por um julgamento. Então, essa cidadania conferia direitos vitalícios para esse cidadão. Então, por isso que Saulo também é chamado Paulo. Saulo é o nome, a qual ele obtém a cidadania judaica, Paulo a cidadania romana. Bem, dito isso, vamos adiante. A introdução. Os cristãos têm conhecimento que as escrituras sagradas, as escrituras sabem que não foram destinadas para viver apenas neste mundo. Aqui somos peregrinos e forasteiros. Brevemente os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai. E a nossa pátria celestial. Por isso, estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus. E como as Escrituras ensinam, como será a nossa glorificação final. Aqui se encontra o que nos aguarda ao final da nossa jornada cristã. É importante, vale dizer, conforme o que diz o apóstolo São Paulo, no capítulo 13, a sua primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte, meus irmãos, da seguinte maneira, porque, como eu falei, não dá para esgotar um assunto deste teor a sua exaustão. Por quê? Até mesmo o apóstolo São Paulo, todos sabem, todos conhecem, ele tinha e obtinha todo o conhecimento possível humano, e pelo Espírito, é a revelação do Espírito que o Senhor lhe dera. E mesmo sob esta revelação que o Senhor dera para ele, ele disse da seguinte forma, na primeira epístola que ele escreve aos Coríntios, capítulo 13 e verso de número 9. Olha o que ele diz: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. E por que Paulo diz isso? Porque assuntos como estes, milênio, perfeito estado eterno, não podemos esgotar o assunto na sua exaustão. Ou seja, não podemos então fazer toda a abrangência do assunto, saber como vai ser A, como vai ser B, como vai ser a constituição da vida, como então haverá as gerações, as futuras gerações. Muitas pessoas tendem a arriscar, a trazer teorias a respeito do que acontece e acontecerá no milênio, no período do milênio, e também no período depois, o pós-juízo final, em que nós nos encontraremos no perfeito estado eterno. Então, Paulo vai escrever o seguinte: em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Por mais que alguém tenha amplo conhecimento, uma amplitude de conhecimento, por mais que alguém tenha bagagem suficiente para viver e trazer e transmitir o ministério e a palavra de Deus, nós temos que nos deparar com aquilo que Paulo nos ensinou. A gente não pode orgulhar-se e, no entanto, ter esse afã de dizer que nós sabemos tudo. Na verdade, estamos sempre no progresso do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, visto que Paulo disse o quê? Porque em parte conhecemos, em parte nós profetizamos. O seguinte, ele vai dizer na sequência: mas quando vier o que é perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado. Ou seja, na verdade, a nossa constituição humana atual não nos permite entender a exaustão ou na plenitude
o que vai ocorrer, o que vamos ser, porque a Bíblia diz que as presentes tribulações não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. E como está escrito no verso 21 de Filipenses capítulo 3, que o Senhor vai transformar o nosso corpo abatido e conforme o seu corpo glorioso. E não vai ser somente um corpo glorioso, mas a nossa concepção, o nosso pensamento, o nosso sentimento, porque está escrito, Apocalipse 20, quando vai falar que a terra, no caso virá um novo céu e nova terra, nós seres humanos, os que, no entanto, eleitos no Senhor, seremos salvos e estaremos nesse perfeito estado eterno. A Bíblia diz que não haverá nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já estão passadas. Ou seja, tem muita gente que se preocupa com o sentimento que haverá naquele período. Quem sabe alguém que da minha família, ou o meu ente querido, alguém que estava próximo a mim, a qual eu cultivava uma grande e íntima amizade, não está hoje vivendo e convivendo comigo. Portanto, eu sentirei dor do sentimento da saudade, da dor e da perda daquela pessoa que eu poderia estar sempre com ela? Na verdade não, porque os sentimentos que hoje nós temos e cultivamos nesta constituição natural que hoje nós vivemos, por isso que Paulo diz, hoje em parte conhecemos, em parte profetizamos, porque nós não entendemos o tempo do porvir. Nossa mente natural, ainda que, no entanto, recebamos o mistério da revelação de Cristo, ainda não é suficiente para entender as minúcias das revelações eternas. Então, por isso que a gente tem que, no entanto, se deparar com este pensamento. A gente não consegue obter todo o conhecimento, toda a revelação possível, para então dizer na sua minúcia o que vai ocorrer neste período final. O que podemos então discorrer é apenas sobre as ordens dos fatos, os eventos desencadeadores, ou seja, nós sabemos que o evento desencadeador para que as coisas comecem a acontecer vem pelo arrebatamento. Todos nós aqui sabemos, todos nós aqui falamos sobre o fator arrebatamento, a qual o Senhor nos levará junto dele nos ares. Teremos um período da ceia, das bodas do Cordeiro. Enquanto isso, a festa nos céus, na terra. No entanto, há o domínio do anticristo sobre a terra, 7 anos, até mesmo sob a revelação do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27, que por um tempo e tempos e metade de um tempo, ou na verdade, fala sobre um período ao qual o anticristo fará um acordo de paz, e sob a asa das abominações virá o assolador, ou seja, um período de paz. Depois ele rompe este pacto, esta aliança, e faz com que o sofrimento seja empregado em toda a face da terra. E nós sabemos que pós isso, o Senhor, conforme diz o profeta Zacarias, ele se manifesta, a qual todo olho verá, Apocalipse 1 e 27, também é descrito em Mateus 24, que todo olho verá. Nós vemos Jesus agora chegando no Monte das Oliveiras, a ira do Cordeiro se manifesta, e agora também o falso profeta, a besta, é lançado no lago de fogo. E por falar de lago de fogo, a gente tem, é claro, que dar um resumo rápido, porque a gente tem um período tão curto, pequeno, para falar disso. Mas por falar de inferno, quando nós olhamos na Bíblia, irmãos, desde que Jesus começou a falar a respeito deste tema, Jesus falou uma palavra tão interessante, quando ele vai dizer a alguns dos seus discípulos: aquele que chamar o sermão de Raca será réu do fogo do inferno. A palavra ali, no original, é Guiena, Vale do Rinom, um fogo que não se acaba. Nós encontramos também Apocalipse ali no julgamento final, no juízo final. Nós encontramos também a palavra inferno, mas no original é Hades, no grego. E por que na verdade tudo foi de maneira genérica colocado na Bíblia como inferno? Na verdade houve uma tradução feita por Jerônimo, uma tradução que na verdade traria uma facilidade no entendimento dos leitores na época, porque como o mundo estava latinizado, ou seja, o Império Romano havia tomado o controle de todas as nações, e também não somente nas nações, não somente no poderio,
não somente na política civil, mas também na questão cultural. Então todos falavam latim. Então houve a necessidade para que todos pudessem ter acesso à palavra de Deus, que houvesse também uma tradução, que também foi conhecida como Vulgata Latina. Vulgata significa vulgar, ou seja, vulgar no sentido pejorativo, mas no sentido de ser popular, no sentido de, no entanto, fazer conhecido a todos na língua vernacular de todo o povo. Por isso que então Jerônimo, padre Jerônimo, ele recebe o pedido do Papa Damaso para que então pudesse receber essa incumbência, visto que ele tinha esta habilidade de fazer com que a Bíblia, que na época era escrita ainda no grego, fosse então subscrita no latim. Então todas as palavras que continham Hades, Gehenna, Tartaros, foram colocadas no grego para inferno, que no latim inferno significa lugar inferior, ok? Porque quando Jesus vai falar ali em Lucas 16, e é claro, por isso que eu gosto de trabalhar muitos pontos, quando Jesus vai falar da parábola do rico e do Lázaro, até no Antigo Testamento, visto que a revelação ainda não havia sido dada ao povo do Antigo Testamento, o que nós conhecíamos sobre o estado intermediário dos mortos era Sheol, no hebraico significa sepultura. Só que no Novo Testamento nós conhecemos a mesma palavra transliterada para Hades, ou seja, não apenas como um lugar que havia sepultura, mas nós podemos entender que havia uma divisão entre aqueles que estavam esperando a condenação e aqueles que estavam esperando a redenção, ok? Estava de um lado alguém sendo atormentado, né, no Hades, e do outro lado, no seio de Abraão, aquele que estava em sofrimentos, esperando também a redenção. Jesus, claro, ele propõe esta parábola para então exemplificar e ampliar o conhecimento dos discípulos do Senhor, tá? E por isso que inferno na sua constituição ele foi colocado, né, em todas as palavras para poder simplificar a questão, né, do entendimento de todos os leitores na época. Mas que contudo nós sabemos que cada momento, né, porque até se nós olharmos ali no período do milênio, né, nós temos uma ordem sequencial dos acontecimentos finais pós-julgamento, né? Em Apocalipse 20, nós vemos que Satanás é preso, né, após a besta e o falso profeta serem lançados no lago de fogo e enxofre, né? O capítulo 5 vai dizer o quê? Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram, ou seja, eles estão esperando nesse Hades até que os 1000 anos se acabem. E no verso 11, onde acontece o juízo final, eles estão ainda nesse Hades, né, que também na nossa tradução, ao meio da Revista Corrigida, leva o nome de inferno, por isso que, no entanto, de maneira genérica, colocaram como inferno. Mas nós sabemos que o Hades mesmo é o lugar inferior dos mortos. O inferno final, nós sabemos que é o lago de fogo, né, que, no entanto, leva a palavra grega Gehenna, né, a palavra grega Gehenna. Ok? É um tema um tanto quanto exaustivo, né? Então, os irmãos que talvez queiram perguntar ou agregar, podem fazer então alguma manifestação para fazer então alguma ajuda quanto ao que nós estamos falando. Ok? Bem, nós vamos ali para o segundo ponto, que é paraíso, né? Paraíso eterno. O que é paraíso? Nós vemos uma menção, irmãos. Eu não vou me deparar com uma leitura, porque se a gente for ler, a gente vai tomar tempo na leitura. Então, vamos trabalhar com a exposição, né? Na medida do possível, a gente vai ler, né? É citado ali um texto na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 2, tá? Aonde Paulo vai falar
E nós, que no entanto estudamos a Bíblia Sagrada, nós podemos supor que Paulo estava falando da própria pessoa. Ao tanto que Paulo ele tinha um cuidado tão extremado na questão da sua própria exaltação, e é bom que nós venhamos sempre se deparar com Paulo, seu ministério, a sua chamada, para que possamos espelhar nele. Ele vai dizer o quê? Conheço um homem que em Cristo há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E nós que estamos falando, gente, de um novo céu, de uma nova terra, ok? De um novo céu, de uma nova terra. É como nós falamos, para que possamos ver, para que possamos viver este período de perfeito e estado eterno, nós não podemos estar nesta constituição humana. Na sequência, Paulo vai dizer: se tal homem, não sei se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E este ouviu palavras inefáveis, mais uma vez, palavras que ao homem, a todos nós, ainda que Paulo, com todo o seu conhecimento, com toda a abrangência e erudição que possuía, não conseguiu definir em palavras humanas. Até existe um termo, não vou entrar, é bom até eu deixar para depois. Quando o homem se referia à pessoa de Deus, as mãos do Senhor não estão encolhidas, os ouvidos agravados para que não possa ouvir, as mãos encolhidas para que não possa alcançar e abençoar. Isso se utiliza como um método de maneira antropomórfica, ou seja, para tentar colocar situações humanas a Deus, e Deus não é humano. Você está entendendo? É uma maneira de o leitor entender o que Deus quer fazer, como Deus quer operar, mas não é bem isso, mas é semelhante a isso. Ou você não entendeu? Ao tanto que quando Jesus vai falar do reino, ele vai dizer: o reino de Deus é semelhante a, e aí vai citar uma parábola. Mas o reino de Deus é semelhante a, e aí vai citar uma outra parábola. Porque na sua complexidade, mesmo assim, mesmo um assunto tão que poderia ser fácil, porque quando nós nos deparamos com os textos da Bíblia Sagrada, nós podemos dizer assim: não, mas é tão simples. Não, não é tão simples. Nós precisamos navegar nos textos bíblicos da palavra de Deus para poder entender naquilo que nós podemos entender da revelação da palavra de Deus para a nossa vivência, É importante nós conhecermos. Quando fala ali de terceiro céu, hoje nós falamos muito de terceira dimensão, alguém tem hoje em dia tem a tecnologia. Qual passagem? Não, eu digo assim que, na verdade, nós não podemos definir a pessoa de Deus. Nós não podemos definir a pessoa de Deus e compará-lo à limitação humana. Nós temos braços, cabeça, olho, pernas, caminhamos, nos locomovemos. E só que Deus é Deus, a gente não consegue defini-lo. A nossa mente finita não consegue descrever o infinito. Porque Deus criou todas as coisas. E basta a gente falar somente uma palavra, minha pastora: eternidade. Alguém sabe me explicar? Eu acredito que ninguém, nem eu. É impossível definir a palavra eternidade. Mas sabe quem é pai da eternidade? Jesus. Ele é pai da eternidade. Eternidade é um tempo. Só falar do tempo, nem precisa falar de Deus. Só falar desse tempo indefinido que nós homens, nessa constituição humana falível, pecadora, nessa constituição limitada, finita, nós não conseguimos definir só do termo eternidade. Claro que, bem, eu vou entrar em outro tempo. Se eu for falar isso aqui também, vou entrar para outra coisa que não vai ser do texto aqui. Vou deixar para
um outro momento. Tá? Cidade eterna, vamos lá. Depois do julgamento final, após o milênio e a purificação da terra por meio do fogo, surgirá a nova Jerusalém, que figura como uma cidade eterna de Deus. Quando esteve neste mundo, o Senhor Jesus assegurou que prepararia um lugar para os santos. A nova Jerusalém criada por ocasião da purificação ocorrida na terra. Olha só a citação que Pedro faz na segunda carta que ele escreve, né? Pedro escreve uma segunda epístola, capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte: o dia do Senhor passará com grande estrondo, a qual os céus, seus elementos ardentes se desfarão, e a terra e tudo que nela há se queimará. Ou seja, é um momento em que a terra não será renovada ou revitalizada. No milênio, sim, a terra é renovada e revitalizada, mas no processo de novo céu e nova terra, a terra passará pelo fogo. Haverá um juízo final, claro, depois do período do milênio, depois que os 1000 anos se acabam, Satanás é solto, mais uma vez tenta enganar nações, mais uma vez. E se a gente for olhar alguns detalhes que não são oferecidos no período do milênio, alguém pode me ajudar, por favor? Mas alguns detalhes não são expostos sobre o milênio. Eu estava vendo um autor chamado Ciro Sanches Zubot, é um grande conhecedor, do assunto apocalíptico. Ele mesmo não arrisca muito a falar a respeito do milênio, mas que no milênio haverá nascimento, haverá constituição da família. Mas é claro que quando vem o novo céu e nova terra, a situação muda completamente. Realmente, não somente o novo céu e nova terra, mas também nós teremos ou viveremos essa terceira dimensão, esse terceiro céu. Veja que quando nós olhamos, meus irmãos, para o capítulo 21 de Apocalipse, a Bíblia diz que João viu a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ou seja, que descia de cima, adereçada como uma esposa ataviada ao seu marido. E ouvi uma voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e ele mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Olha só que interessante, gente. João 14:1, Jesus não disse que ia preparar moradas? A nossa redenção não seria nos céus? Paulo não disse que a nossa cidadania, a nossa vida será nos céus? Por que a nova Jerusalém desce até a terra? Me explica isso. Essa parte é complicada, né, Ezequiel? É como eu falei, é como nós aqui estamos mencionando. Estamos falando de quê? Paraíso, não é verdade? Eu nunca tive a oportunidade de visitar um grande lugar tão belíssimo. Eu acho que o lugar mais perto, belíssimo, que nós podemos aqui hoje visitar é a nossa cidade de Gramado. Belezas naturais que nós também encontramos, assim como também toda a estrutura da cidade, de origem alemã. Mas isso a Bíblia diz, a Bíblia mesmo fala, que não se compara. Aquilo que não subiu ao entendimento do homem, ao coração, é aquilo que o Senhor vai revelar àqueles que creem nele. Aquilo que não subiu ao nosso coração, aquilo que não veio ao nosso entendimento, é aquilo que o Senhor vai nos revelar. Alguém já viu alguns vídeos de algumas montanhas dos Alpes suíços, na Suíça? Coisa linda, maravilhosa, aquela natureza. O novo céu e a nova terra vai ser mais lindo do que isso. Para que eu possa ver, como eu disse, nosso corpo natural. Veja, olha o que está escrito lá. Geralmente quando a gente está ministrando em velório, eu tive agora ministrando no velório do meu tio faz 2 semanas, ou 3 semanas, não me falha a memória. O texto que eu li foi esse aqui, 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5.
Minha Bíblia é tão velhinha, eu gosto da minha Bíblia velhinha para poder fazer então um estudo. Parece um pergaminho, gente, aqui, ó. De tão velhinha que é, rasgada, né? Mas essa aqui que a gente tem, essa aqui é o maior presente que a gente tem, tá? Ok. 2 Coríntios capítulo 5, verso 1 diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, nós temos um edifício não feito por mãos, mas uma eterna nos céus. Por isso também nós gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é dos céus. Se todavia estando vestidos não formos achados nus, porque também nós que estamos neste tabernáculo, sabe o que é tabernáculo? Esse corpo, essa constituição, essa forma de ver e entender as coisas, de observar as coisas, nessa constituição humana, nessa limitação finita humana. Todos nós que estamos neste tabernáculo, ou seja, olha só, olha que interessante, gente, olha só a revelação. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal, olha só, para que aquilo que é mortal, seja absorvido pela vida. Deu para entender? Aquilo que é mortal, tem um texto, né? Ali, quando Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 em diante, tragada foi a morte na vitória, ou seja, um termo espanhol fala que a morte era tipo sugada. Sabe quando você vai pegar um canudinho e vai beber água? Ou seja, aquilo que é mortal é sugado para vir aquilo que é imortal, incorruptível. É necessário que aquilo que é mortal se revista de incorruptibilidade, ou seja, aquilo que é mortal se revista de imortalidade, e aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Tragada foi a morte na vitória, a vitória que nos dá a vida em Cristo, essa vida eterna que Ele nos prometeu e falou muitas vezes aos seus discípulos. Então, nós seremos absorvidos pela vida. Esse corpo mortal será absorvido pela vida, a vida eterna que Ele nos dará. Nessa vida que nós teremos, porque a Bíblia diz, Apocalipse 20, verso 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte. Nós podemos tombar fisicamente aqui nessa terra, crendo em Cristo, mas seremos então ressuscitados, aqueles que estão vivos, transformados. Tragada será então aquilo que é mortal e absorvido pela vida, a vida eterna com Cristo. E no entanto, a nossa visão, a nossa forma de ver, de pensar, de entender as coisas de Deus será diferente desta constituição. Por mais que eu tente estudar e virar madrugada estudando e lendo hoje nessa constituição, eu não consigo entender a grandeza de Deus, senão, no entanto, naquele dia, sob a vida que Ele me dará, eu entenderei. Aí eu não vou precisar estudar, porque, no entanto, esse conhecimento que hoje eu estou fazendo aqui na Escola Bíblica Dominical, somente firma a minha fé em Cristo. Esse pensamento que eu estou obtendo aqui, na verdade, a santidade que eu estou hoje vivendo, mortificando a minha carne, vivendo no Espírito, abstendo-me do mal, me levará a esta vida própria com Cristo. Esta vida que nós ainda não entendemos, como Paulo disse, aquilo que é em parte será aniquilado, e quando aquilo que é em parte for aniquilado, nós o veremos face a face. Que interessante, não é? Só o veremos face a face após, no entanto, essa carne mortal será absorvida pela vida. Aí nós viveremos no perfeito estado eterno. Aí eu vou entrar naquela questão sobre a questão do paraíso e do céu, né? Porque aqui nessa terra, a terra será transformada, totalmente transformada, não revitalizada ou renovada como no milênio, mas no entanto toda ela transformada, né? Conforme também Pedro, conforme também Apocalipse, virá um novo céu, uma nova terra, a cidade de Jerusalém descerá do céu. Ou seja, não é possível, irmão Vanderlei, eu viver o céu de Deus
se eu não participar desta vida de Deus. Só viverei este céu de Deus se eu tiver essa vida de Deus em mim. Quando Ele transformará este corpo mortal em sua imortalidade, naquilo que é corruptível, ou seja, aquilo que corrompe, aquilo que morre, aquilo que amortece, aquilo que padece, porque nascemos, vivemos, crescemos, morremos, a nossa saúde definha, temos um tempo determinado. Paulo mesmo disse que Deus determinou e fixou, prefixou o tempo da humanidade sobre a face da terra. Mas haverá sim um dia, irmãos, em que nós temos a viva esperança, que nós não padeceremos mais em nossa saúde. Nós aqui que hoje estamos talvez passando algumas dificuldades no corpo, enfermidades, nós não passaremos mais isso lá. Viveremos eternamente com Deus, corpo glorificado. Pensamento, visão, entendimento, numa outra dimensão. É por isso que Paulo vai dizer: subi até o terceiro céu, fui até o paraíso, e vi e ouvi coisas que são inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Ou seja, é algo que está acima da nossa compreensão. Bem-aventurado aquele que tem sim a oportunidade de ter esta graça de Deus, de viver esta graça de Deus. E com certeza nós todos estaremos em uma outra dimensão, vivendo o céu de Deus, o paraíso de Deus. Aí você vai, aí nesse sentido, irmãos, a gente pode, no entanto, o pessoal do Testemunho de Jeová, eles enfatizam, isso se a gente entender, a gente consegue discorrer, conversar de maneira a dialogar com eles, porque geralmente eles nos acusam de a gente pensar que a gente vai para um céu sideral, a gente não vai então viver nesse novo céu e nova terra. Mas a Bíblia mesmo disse que sob essa nova dimensão, nós também passaremos por uma transformação para poder viver essa dimensão. Ok? Então, para que possamos viver essa dimensão de Deus, esse novo céu e nova terra, nós também seremos transformados e glorificados para poder também vivermos essa terceira dimensão, esse novo céu, essa nova terra. Por isso, céu em toda a sua dimensão, nessa terra em toda essa dimensão, o céu de Deus, né? Aí a gente não se perde para Testemunho de Jeová. Está entendendo? Alguma colocação? Ou discorda também? Algum ponto específico, é claro, né? Isso aí fala lá em Apocalipse 19. Na verdade, é um texto que acho que é 19:11. Peraí, só um pouquinho. 19:11. E viu o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, que julga peleja com justiça. Verso 15, que diz o seguinte: e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e as regerá com vara de ferro. É ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Este período aqui é um período, né, que nós conhecemos como a ira do Cordeiro antes do milênio, não no perfeito estado eterno, tá? Antes do milênio. Esse ponto em comum que o nosso irmão Hélio, querido irmão Hélio, mencionou.
Então, nós entendemos de maneira escatológica que esse período, esse momento em Apocalipse 19, verso 11 até o 15, onde fala que ele regerá as nações com vara de ferro, né? É o período um pouco antes do milênio, né? Satanás é preso e começa o milênio, né? Então, é esse período que ele vai reger as nações com vara de ferro. Não sabemos se, no entanto, né, claro, não sabemos se essa continuidade, mas é por isso que eu digo, é um mistério. Não dá todo este assunto no capítulo 21, onde fala de novo céu e nova terra, né? Bem, algo mais? É bom a gente conversar sobre isso. Gostei da água. Então, a gente entende, irmãos, que então haverá esse momento da ira do Cordeiro, porque na verdade, né, ninguém pode discordar que há esse momento da ira do Deus Todo-Poderoso, que se manifesta na pessoa de Cristo. A gente fala da pessoa de Cristo como sendo aquele meigo que morreu na cruz do Calvário, o servo sofredor, aquele que se submeteu a todas as contradições dos pecadores contra si mesmo, né? Falamos dele como aquele que, no entanto, não abriu a boca, como ovelha muda que foi levada a matadouro. Mas neste período aqui, nessa instância, Cristo se apresenta como diz no verso 11, capítulo 19 de Apocalipse: e viu o céu aberto, e eis o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, que julga e peleja com justiça. Então, não podemos discordar perante a Bíblia que aqui não é Cristo, porque visto que da boca dele sai uma aguda espada com 2 fios. Aí já tem um outro tema, já tem uma outra corrente sobre o que significa esses 2 fios, né? Muita gente fala que, é claro, se olharmos para o texto de Hebreus capítulo 4, verso 12, né? Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, né? A gente tem que combinar que isso já se trata do julgamento daquele que crê e não crê. Mateus 16 e 15, está escrito lá: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, aquele que não crê, condenado. Ou seja, uma palavra, 2 efeitos. Está entendendo? Por quê? Palavra ou espada de 2 gumes. Uma palavra que sai, 2 efeitos, daquele que crê, daquele que não crê. Veja lá Romanos 11, 22. Considerai, pois, a bondade e severidade. Considerai, pois, a bondade, severidade de Deus. Bondade para os que creram, severidade para aqueles que não creram. Uma palavra, 2 efeitos. Tem muita gente que diz: a palavra corta para cá e corta para lá. Não, eu acredito nessa forma, né? Se de um lado tem a esperança para aquele que crê, do outro lado condenação para aquele que não crê. Uma palavra, 2 efeitos. É assim que eu vejo o texto bíblico. Então, o julgamento já acontece nesse momento aí, né? Por isso que nós devemos levar muito a sério nossa vida cristã. Está terminando meu tempo, mas é por isso que nós devemos levar muito a sério nossa vida cristã e viver em santidade, viver para Deus, porque esse dia chegará em que Ele, no entanto, julgará seu povo, a ira de Deus se manifestará. Estejamos preparados. Se nós acreditamos na iminência da volta de Cristo, o que é iminência? Qualquer momento Ele pode voltar, não é verdade? Todos que querem um arrebatamento iminente, né? Cristo pode voltar agora, nesse exato momento, não é verdade? Que nós cremos. É isso? É isso que diz a nossa confissão de fé? Todos os irmãos querem assim? Aí, gente, alguém disse assim para mim: se não se entregar agora, vamos deixar para o momento da degola, no período da grande tribulação. Quer que eu diga uma verdade para vocês? Se não se entregou para Cristo agora, não se puxou agora, como diz o gaúcho, tu acha que no momento da degola vai entregar o pescoço para ser cortado? Na minha concepção, no meu entendimento, não vai. Se não se dobrou, não se inclinou perante Deus agora,
né? Viver uma vida de meia pataca, um cristão meia tigela, como diz o nosso popular. Naquele tempo, tu acha que vai entregar pescoço? Claro que não, vai ter medo, vai fugir, vai até se abraçar no anticristo uma vez. Não vejo outra possibilidade. Ou a gente se preserva agora, ou a gente se santifica agora, ou a gente busca agora, ou a gente serve agora, ou a gente se guarda agora, ou ficará mais difícil, vai ficar mais apertado. Então melhor agora, melhor hoje, melhor esse momento do que depois. Depois a gente não sabe. Não dá para bancar o de corajoso, porque Pedro disse assim: Senhor, eu vou contigo até a morte. Não foi, disse foi, não foi. Não dá para bancar o Pedrão. Eu posso bancar o Pedrão hoje e dizer assim: Senhor, tá achando que eu sou covarde? A gente pensa que é bom, mas não é, a gente é fraco. A gente fala da boca para fora muitas vezes. Se Pedro, que estava com Jesus direto e reto, negou, e dizendo que ia com ele até a morte, e não foi. Não vai ser o momento do anticristo se manifestando, o falso profeta, a constituição de todas as coisas acontecendo, que nós vamos entregar nosso pescoço para a degola. Não vamos. É melhor agora do que depois. Irmãos, acho que o meu período de trabalho da escola bíblica acabou, irmão Ezequiel. Então passo-lhe então a oportunidade. Não posso mais adiante por causa do tempo, né? Pastor, muito obrigado, pastor, irmão Ezequiel, irmã Regiane, Deus abençoe a vocês todos. Bem, eu creio que pelo tempo também fiquei devendo, mas obrigado e agradeço mesmo assim por me suportarem nesse período. Som. Pedir que alguém então puxe um corinho, o irmão tirar a oferta da escola nesse momento. A irmã Cristina? Aleluia. Amém. Então chegamos ao final dessa revista. Hoje foi a última.